Salve, salve! Estamos chegando para mais um programa Conteúdo nesse domingão aqui na Fonte TV. Eu e meu amigo Thiagão. Tudo bem, Cláudio Ramos? Beleza? Graças a Deus. O programa hoje está demais. Com certeza. Olha, chegando o final do ano e a gente quer levar cada vez mais presentes, ou seja, cada vez programas, conteúdos mais interessantes para vocês, não é verdade? É verdade. Hoje nós estamos falando muito sobre o seguinte. Todo mundo fala começar o ano, começa com novos projetos e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Investimentos e tudo mais. Tem muita coisa legal. Todo mundo quer começar o ano, encerrar o ano passando a régua, ficando sem dívida, mas para isso precisa ter uma noção de investimento, de educação financeira. Então, já que nós estamos encerrando o ano, nós estamos trazendo um presente de Natal antecipado para vocês, que é uma baita de uma entrevista com o Bruno e com a Alana, que são especialistas em investimentos, para você encerrar o seu ano e começar 2020, ó, no verde, sem dever ninguém e ganhando dinheiro, não é verdade? Que é o mais importante, né? Com certeza. Começar o ano aí, quem sabe, hein, com dinheirinho guardado e, lógico, planejamento, fazer um planejamento. Então, hoje tá demais o programa Conteúdo, né, Não Thiagão? perca a partir de agora o programa Conteúdo para você! E eu queria que vocês falassem um pouco o que é essa profissão consultor de investimentos. Ok, o assessor de investimentos, que é o que a gente orienta as pessoas a estar investindo melhor. Quer dizer, a gente é uma ponte entre a corretora e o investidor, quer dizer, as casas de investimento. Certo. Então, a partir do momento que a pessoa vai entrar, por exemplo, ela decide sair do que é hoje tradicional, tipo produto bancário, ela decide aventurar em outras modalidades de aplicação, ela pode contar com um assessor, né, que orienta ela todo esse processo de abertura de conta, todo o processo relacionado, por exemplo, à questão do cadastro, né? E está ali também para tirar dúvidas em relação a alguns produtos relacionados também ao próprio investimento. Hoje a gente vê muito nas TVs abertas, os veículos de massa, propagandas de empresas de investimento. Por exemplo, tem a XP Investimento, que hoje ela faz propagandas em grandes veículos de massa. Então eu queria saber, na opinião de vocês, por que esses escritórios de investimento tomaram tanta proporção e estão buscando atingir a massa, querem chegar para que todo mundo conheça o mercado de investimentos. Por que isso? A gente veio de um tempo em que existia o rentismo, né? Você deixava o seu dinheiro mesmo que na poupança e ele estava sempre ali rendendo com uma taxa fixa muito boa. E isso no Brasil foi cultural e durou muitos anos. E agora, de 2016 para cá, a gente veio de uma queda da taxa Selic, onde a poupança já não rende mais como rendia. E hoje, para a pessoa ter o mínimo de renda, bater a inflação e não perder dinheiro, ela realmente tem que tomar uma autorresponsabilidade e começar a pensar mais no seu futuro e na sua aposentadoria, né? E a gente viu o trabalho que as pessoas têm feito com essa relação à educação financeira, despertou na população uma moda que é muito benéfica para o brasileiro, né? Ele despertou um interesse em cuidar do próprio investimento e fazer e ter rentabilidades cada vez melhores. Vocês dão consultoria ou assessoram aqueles cantores sertanejos milionários, por exemplo. Vocês vão receber apenas um mensal para fazer aquele serviço ou tudo que esse cara que já é milionário for ganhando com investimentos, vocês vão ganhar percentuais daqueles investimentos milionários? Como é que funciona essa remuneração para quem é da área de investimento? Acho que isso é importante ser esclarecido para quem está assistindo. O consultor ele não ganha dentro do investimento do cliente. O assessor acaba tendo um repasse. Mas quando o consultor envia o cliente para a corretora, automaticamente alguém vai estar recebendo aquela taxa independente. Quem paga o consultor é o próprio cliente. Quem paga o assessor são as corretoras, entendeu? Então, quer dizer, o cliente acaba que não tem esse tipo de custo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e nós estamos falando sobre crescimento, prosperidade. Existe um caminho certo para isso, assim, um caminho definido para as pessoas que estão em casa entender? Tem um caminho assim, que caminho que eu devo fazer para mim ficar um pouquinho melhor de vida? Isso daí se resume em uma palavra-chave: independência financeira. Porque o que é a independência financeira? É quando os meus rendimentos, rendimentos fora o meu trabalho, eles superam as despesas que eu tenho. Então, vamos imaginar, se eu tenho uma despesa fixa, uma pessoa tem de R$3.000 que seja,
Mas se o que ela recebe fora o trabalho, seja de rendimentos, de aluguéis, do mercado financeiro, dos dividendos em ações, como a gente está falando também dos fundos imobiliários, acima desse valor, ela está independente financeiramente. Então, como é que eu faço para estar atingindo minha independência financeira? Eu tenho que atuar nesses dois fatores. Eu tenho que ter uma taxa melhor para remunerar meus investimentos, e aí que vem a importância desse tipo de assessoria que a gente faz, até mesmo da consultoria, quer dizer, para a gente ter esse impacto, mas eu também tenho que atuar no segundo fator, que é uma contenção dos meus custos. Os resultados mostram que, infelizmente, o brasileiro é muito mal educado e, às vezes, analfabeto quando o assunto é finanças. Inclusive, tem muitos termos aqui que a gente está conversando que, às vezes, muitas pessoas não estão entendendo. Então, pegando esse panorama, se vocês pudessem passar uma mensagem para atingir o problema da maioria das pessoas que estão nessa realidade, que dica que vocês dão para quem tem uma dificuldade financeira, um analfabetismo financeiro, para começar a se organizar seu caixa, organizar sua vida? Na opinião de vocês, qual que é o pontapé inicial para quem quer mudar de vida? Anota seus gastos, faz um controle financeiro e tenta encaixar a sua vida dentro do seu orçamento. Então, o primeiro passo é colocar o seu orçamento dentro da sua realidade e tentar começar aos poucos a fazer o dinheiro sobrar. Então, a gente muito fala sobre investimento e, como o Bruno bem disse, grande parte da população não consegue ter nenhuma sobra mensal. Então, o primeiro passo seria realmente organizar as finanças para que comece a sobrar 5%, 10%, 15%. E quando você vê, você conseguir juntar cada vez mais. Porque o ato de poupar é o primeiro passo. Não adianta a gente falar em investimento se a gente não consegue dar o primeiro passo, que é fazer sobrar para investir. Em que momento da vida a pessoa física ou jurídica, ela tem que procurar uma consultoria de investimento? Existe um momento determinado, idade? Quanto mais jovem, menos a pessoa precisa de capital para ter uma independência financeira. É a magia dos juros compostos. Então, acho que esse tipo de orientação, esse tipo de trabalho, ele vale para qualquer pessoa. Só para você ter uma ideia, Clécio, vamos imaginar, eu quero chegar com 100 mil reais em 60 anos. Essa é a meta da pessoa. Se ela tem 59 anos, ela vai ter que ter ali algo em torno de mais de 7 mil reais por mês, que é ali de investimento, né? Então, que é um valor muito fora da realidade da grande maioria dos brasileiros. Mas aí que está. Se ela tem 20 anos e pretende chegar no mesmo valor, considerando ainda a mesma taxa de investimento, ela só precisa de 70 reais por mês. Então, é o que eu falo. Não é a quantidade de recursos que faz a pessoa ter independência financeira, é a sabedoria que ela faz ao utilizar esse rendimento. E aí vamos trabalhar no campo da simulação aqui. Imaginemos que nós contratamos os serviços do consultor ou do assessor, cria aquela expectativa e principalmente ansiedade, né? Hoje, em tempos de internet, a ansiedade é um dos grandes vilões. Aí eu pergunto para vocês, o cara que virou cliente de vocês, seja como assessor ou como consultor, quando e como que ele olha se os resultados estão valendo a pena, se o serviço contratado está valendo a pena para manter o profissional junto deles? Depende muito da questão do investimento, respondendo mais diretamente a sua pergunta, e também em relação ao próprio perfil. Mas eu acredito ali que num prazo de 6 meses ou até superior já é capaz de ter assim, um resultado, dá para avaliar como é que está o trabalho. Porque a renda variável, o próprio nome diz, né, ela sofre as oscilações. Então, a gente não consegue fazer essa análise de um investimento em renda variável mês a mês, porque às vezes você entra num momento de correção e você já começa tendo uma queda pontual. Então é importante a gente ter um prazo maior quando se trata de renda variável e estar fazendo essas reanálises de carteira de 6 em 6 meses, o prazo de 1 ano. Então a gente sempre recomenda que o cliente que vai entrar em renda variável, ele tem aí um prazo mínimo de 1 ano para realmente falar assim, não, esse investimento valeu a pena ou esse investimento não foi tão bem sucedido. Já que vocês estão falando dessas peculiaridades da área de vocês, para finalizar esse raciocínio é o seguinte, que dica que vocês dão para o cliente que vão contratar vocês? Contratou,
ele coloca na cabeça dele, ó, por um ano eu não vou nem pensar nisso aqui, eu quero daqui um ano conversar com o meu consultor, com o meu assessor, porque hoje as informações estão aí para todo mundo, então o cara consegue ver dia a dia se está caindo, se está aumentando, se está estagnado, e isso gera ansiedade. Então qual que é o melhor perfil do cliente nesse momento? Fica quieto e confia no assessor ou no consultor, ou fica lá semana a semana, dia a dia, mês a mês, naquela expectativa, naquela ansiedade pelo resultado que ele colocou na cabeça dele? A maior dica que eu dou para um cliente que tem um perfil de renda variável é: não abra o home broker todo dia, não abra o seu aplicativo diariamente. Porque acontece bastante, assim, os clientes quando eles começam, é igual você falou, hoje em dia tudo é muito rápido, então a ansiedade de começar a ganhar tá aí a flor da pele. Então muitas vezes o cliente está lá, nossa, hoje caiu 1%, hoje eu ganhei 2%, hoje caiu 3%. Então ele tem oscilação. Tô pobre, tô rico, tô pobre. Exatamente. Pelo amor de Deus. Então assim, olhe uma vez por mês, olhe de 3 em 3 meses. É claro, você tem que acompanhar, mas não fica olhando diariamente, que a única coisa que você vai conseguir é ter uma crise de ansiedade. Um exemplo de sucesso e de fracasso que vocês teve dentro da carreira de vocês. O sucesso vem a partir do momento que você adequa, né, o investidor à questão do prazo que ele procura do investimento com o perfil de investimento que ele tem ali. Muitas das vezes as pessoas elas querem ter ganhos substanciais, certo? E rápidos, mas por outro lado elas não estão dispostas a correr risco, ou se elas se apavoram. Elas acabam ali se desesperando, dando quadro de ansiedade, vamos dizer assim, e acabam tirando o dinheiro, sendo que num prazo maior elas acabam sendo um processo de recuperação. Então é importante, assim, vamos dizer, os casos assim, que não saíram tão bem são aqueles casos dos investidores que não souberam adequar justamente a questão do prazo de investimento com o próprio perfil que eles estão dispostos. Hoje acontece muito do cliente falar assim, não, eu sou agressivo, eu quero entrar na bolsa e eu quero ganhar dinheiro. Você monta uma carteira para ele de renda variável, ele te diz que o prazo dele é de pelo menos um ano, e aí uma semana depois a bolsa teve uma correção e o dinheiro que ele colocou lá 10 mil viraram 9 mil reais. E o cliente entra em desespero porque ele não segue o prazo. E aí ele fala, não, eu vou tirar porque eu tô queimando o dinheiro, e pede o resgate. Olha, vocês trouxeram aqui na entrevista muitos alertas sobre os riscos do investimento, do cuidado com o dinheiro, mas de uma forma bem didática para quem está assistindo. Qual que é a principal armadilha que existe aí no mercado para quem quer investir? Bom, as pirâmides financeiras eu acho que são as principais armadilhas hoje no tempo moderno, com pano de fundo de Bitcoin, mercado Forex, né, mercados que são voltados geralmente ao exterior, e é impressionante como elas têm as multidões, né, que vão através de um lucro muito fácil, né, nesse processo. São nomes diferentes, mas o esqueleto é o mesmo, aquela promessa de ganhar muito em pouco tempo, basicamente isso. Exatamente, e detalhe, ganhar muito em pouco tempo e de forma fixa, né, sem qualquer tipo de risco, isso não existe hoje. Para as pessoas que não conheciam essa profissão, trabalha sempre com o gerente do banco dele, o gerente sempre oferecendo alguns tipos de investimentos. Qual é a diferença então de um gerente de banco para o trabalho do consultor ou do assessor de investimentos? Eu falo que é basicamente uma questão de foco e finalidade, né? O banco ele é muito voltado para a questão de crédito bancário, né? Questão de empréstimo, essas coisas, e acaba, por exemplo, ali ficando muito restrito na hora de oferecer investimentos. É uma situação até que está mudando um pouco hoje. A corretora, ela já não tem crédito, então o foco dela vai exclusivamente para a questão do próprio investimento. Nosso nome oficial é Agente Autônomo de Investimentos, então o nome já mesmo diz, né? Nós somos autônomos, então não temos metas, não temos um número que a gente tem que entregar no final do mês. Ó, agora eu vou profetizar para você que está assistindo aí, alguém que está assistindo aí, vai ganhar na Mega Sena, vai ficar milionário do dia para a noite, vai nadar no dinheiro. Pode ser aqui entre nós também? Podia, né? Eu voto em mim. Aí o que acontece? A pessoa ganhou na Mega Sena aquele tanto de dinheiro, aqueles milhões. Vamos fazer aqui um exemplo bem hipotético. Eu ganhei lá 50 milhões. Eu viro para vocês e falo o seguinte, ó, eu ganhei 50 milhões, eu não sei nada de gestão, de educação financeira, eu quero botar vocês para cuidar da minha grana. Então, vocês que vão cuidar de investimento,
de adquirir coisas. Eu quero que esse dinheiro simplesmente aumente, mas eu não vou dar pitaco. Está com vocês o comando do avião. O investidor ou assessor pode ter esse serviço de pegar uma fortuna e ele comandar com o objetivo de aumentar aquele ganho. E se ele conseguir isso, ele vai estar ganhando proporções disso também. Como é que funciona isso na prática, didaticamente, para um milionário que está assistindo aí e não quer se envolver com investimento? Olha, a gente pega muitos casos de pessoa que tem uma liquidez absurda e imediata, quer dizer, ela recebe um dinheiro muito grande. Infelizmente, nunca me chegou um milionário, né, da Mega Sena, mas às vezes uma pessoa que, por exemplo, um grande empresário que acabou de vender a empresa, recebeu uma herança. Uma herança, está com muitos milhões na conta e não sabe o que faz. Exatamente. Então é aí que entra o papel tanto do assessor como também do consultor, quer dizer, para orientar essa pessoa. Porque tem até uma frase, Thiago, que eu gosto muito, que você tem 2 problemas na vida. Um deles é não conseguir o objetivo, o outro deles é você alcançá-lo, né? E a gente vê assim que as pessoas elas têm uma ansiedade muito grande. Poxa, o que eu vou fazer com esse recurso? Eu não entendo nada, né? Eu não quero fazer parte desse processo. Só que é igual eu falo, até mesmo para esses investidores. Olha, tem algumas atividades que você pode delegar totalmente para uma pessoa. Por exemplo, você pode estar aqui, por exemplo, tem um rapaz ali que falou, posso lavar seu carro? Tá, eu posso delegar para ele, vai lavar até melhor do que eu. Tem outras atividades que é impossível. Por exemplo, não tem como eu pagar uma pessoa para ir para uma academia e fazer os exercícios que eu preciso. Seria até bom, né? Bom seria. Agora, na parte de investimentos, o ideal é que a pessoa participe também do processo. Mas a gente tenta orientá-la da melhor maneira para que ela possa tomar as decisões. O ajuste ali fica muito melhor, né? É o que eu chamo de uma participação colaborativa no processo de tomada de decisões, né? E dela estar conhecendo ali os produtos da corretora. Então, vamos dizer que esse processo, até de uma educação, ainda que básica, é um dos diferenciais do nosso trabalho. Como você mesmo falou, Clécio, a educação financeira ela é decisiva, não só no momento que você tem o dinheiro, mas ela no momento até que você não tem, mas como é que você pode fazer ao alcançá-lo. Interessante você falar de loteria. Um dado interessante, você sabia que 1/3 das pessoas que ganham na loteria voltam ao seu estágio inicial em cerca de 5 anos, justamente por não saber lidar com esse dinheiro e fazer ele render. Ela gasta o bruto e acaba acabando com esse dinheiro que poderia gerar uma rentabilidade para o resto da vida dessa pessoa e ela nunca mais ter que trabalhar apenas administrando bem. E por falta de educação financeira e de conhecimento, 1/3 das pessoas que ganham na loteria voltam ao estágio inicial e acabam com toda essa fortuna em um prazo muito curto de tempo. Dentro dessa profissão é indispensável que quem está atuando nela tenha passado por um banco, por uma própria bolsa de valores, ele vai sobressair melhor nesse trabalho ou não há necessidade? Bom, eu pego como meu exemplo até o da Lana, né? Eu sou formado em medicina, eu fui médico, né? Durante 6 anos, deixei a medicina, né, para atuar como profissional do mercado financeiro e eu posso falar o seguinte, que não é necessário nenhum tipo de conhecimento no momento que a pessoa toma a decisão de fazer a prova. A prova ela é uma prova muito difícil, ela tem muitos termos técnicos, então a pessoa tem que realmente assim, focar e estudar muito sobre como se dá o processo. Ela tem que fazer uma prova que aí sim ela tem a certificação, que eu como médico eu tenho o CRM. Aí a pessoa como profissional de mercado, seja consultor, assessor ou mesmo analista, ela tem que ter a CVM. O primeiro passo eu acho que não é a sua formação ou da onde você veio, e sim você ter a pele em risco ali, estar no dia a dia, tanto investindo, acompanhando o mercado, porque é o que você vai fazer para o seu cliente. É você estar acompanhando, orientando ele, qual é o melhor momento que a gente está dentro da economia, dentro do Brasil e o que está melhor nesse momento para ele estar investindo. Então essa orientação que é importante. Não necessariamente você tem que ter vindo de um banco, tanto que eu tenho clientes que são gerentes de banco. Outra questão que na hora de muitos investimentos, sempre o bicho pega, é um sócio muito ruim chamado governo. O ruim demais.
Só que ele está presente em todo tipo de negócio. É um sócio que não faz nada e ganha de tudo que é lado. O consultor ou o assessor, ele pode orientar manobras para sonegar imposto, ou ele dá orientação para evitar o gasto de imposto. Como que funciona o trabalho de vocês quando a gente vai falar de imposto? Porque a gente sabe que qualquer tipo de investimento, esse nome imposto, ele é uma pedra no calcanhar de qualquer pessoa ou qualquer empresa. Nós temos sim estratégias e investimentos específicos onde a gente minimiza o impacto desse imposto, coloca ele em produtos onde ele vai pagar menos imposto. A gente tem estratégias legais para estar orientando o nosso cliente a pagar menos imposto dentro das brechas e das formas legais que tem no investimento. Explique para quem está assistindo por que não devemos sonegar. Qual que é o risco de sonegar para um investimento e para a sua vida pessoal? Hoje você tem um controle financeiro muito grande sobre qualquer tipo de movimentação que você faça. Até o cartão de crédito é rastreado. Quer dizer, a Receita sabe de uma maneira muito precisa, por exemplo, quanto que você está gastando por mês e, obviamente, quanto que você também está recebendo. Né? Hoje não só sonegar é crime, como também ocultar esse tipo de informação pode gerar problemas para as pessoas que são responsáveis por isso. Exemplo disso são os bancos, os cartões de crédito. Então a Receita está fechando cada vez mais o cerco. Já explica para quem está assistindo, que eu sei que isso é uma coisa que acontece demais quando você fala de ocultação, aquela pessoa que fala, não, eu vou driblar o sistema, não vou colocar nada no banco, não tem como me rastrear pela internet, eu vou colocar embaixo do colchão. Qual que é o risco de guardar muito dinheiro espécie dentro da sua casa? Primeiro porque esse dinheiro não vai estar rendendo. Literalmente ele não paga o imposto e deixa de rentabilizar. Exatamente, ele não vai estar rendendo. Eu falo que vai ter uma praga consumindo esse dinheiro ali de forma bem sorrateira e às vezes a pessoa nem percebe, que é a inflação. Né? Ela deixando, por exemplo, embaixo do colchão, ela não tem qualquer tipo de rendimento. E de alguma maneira, ela vai ter que, aquele dinheiro vai servir para adquirir um bem. Então, fica muito fácil rastrear esse dinheiro, por mais que ela não declare ou mesmo deixe ali embaixo do colchão. O cara não tem registrado na conta, do dia para a noite ele compra uma casa de 1 milhão. Exatamente. Da Como onde assim? que veio esse recurso? Né? E o que é pior, né? E aí vem não só a questão da sonegação, como ocultação patrimonial, né? Lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, fica pior ainda. Então, não faça isso. Como que vocês têm quebrado a desconfiança das pessoas com esses investimentos de grande risco? Sabemos que as pessoas hoje sempre falaram muito de aqueles investimentos que é a poupança, pequenos riscos. Como vocês fazem para pegar essas pessoas que têm um medo a investir? 2 pontos principais. Primeiro, hoje você não tem rentabilidade em investimentos que são isentos de risco. Quer dizer, ou a pessoa realmente ela vai ter que correr algum tipo de risco, quer dizer, o que a gente chama de risco? Uma oscilação, seja positiva ou negativa, até a positiva também vale. Ou ela vai ter que conviver aí com um investimento que a médio a longo prazo, muitas vezes estando abaixo da inflação, pode ter rentabilidade negativa. Para mim isso já é um risco, você perder poder aquisitivo. Agora o fator principal, educação financeira. A partir do momento que a pessoa conhece onde ela está aplicando, os riscos envolvidos, a segurança do processo, o profissional que está orientando ela, isso daí minimiza muito mais. Lana, outra questão, outro termo do momento que eu acho que tem muita gente com dúvida, não sabe nem começar a falar sobre o assunto, é a questão das moedas virtuais. Então eu queria que você, de forma bem didática e objetiva, explicasse para quem está assistindo o que são essas moedas virtuais, como é que isso vira dinheiro, quais os riscos de se mexer com isso, como que funciona, como que nasceu esse mundo, como é que é isso? O mundo de moedas virtuais hoje, ele é uma moda de... o banco X criou uma moeda para fazer operações específicas. O Bitcoin é uma moeda que vai substituir o papel moeda futuro. Então todo dia você vê uma criação de uma moeda, principalmente fora do Brasil. Isso aqui no Brasil ainda não tem uma regulamentação específica. Então é muito mais um investimento especulativo. Dá dinheiro, dá retorno, mas você tem que entender os riscos ligados a esse investimento. Então você vai fazer um investimento de especulação, visando um rendimento de curto prazo, mas entendendo realmente os riscos. E que ele sofre oscilações assim como a Bolsa de Valores. Então não tem como garantir rendimentos
fixos dentro desse tipo de aplicação dessas moedas, porque ela também sofre grandes ganhos e grandes quedas, muito maior do que a bolsa de valores. Como é que então, isso se torna dinheiro? Como é que alguém criou aquilo ali e falou assim, por exemplo, eu chamo o Thiago, eu crio uma moeda virtual chamada T e aquilo ali vale dinheiro. Como é que funciona isso? Se é algo virtual, se quantificar em dinheiro. Isso para mim eu não consigo entender. Thiago, se você for olhar bem, o dólar, vamos pegar o dólar, 3% do dólar é físico, 90% hoje é tudo eletrônico, né? As coisas têm valor a partir do momento que tem uma demanda. A Bitcoin, ela é uma promessa futura de uma substituição de moedas a nível mundial. Então você tem dois grandes riscos. Veja bem, o que eu falo aqui de riscos são possibilidades de ganho muito alto ou também possibilidade de quedas muito bruscas. Ela tem que se converter realmente nessa promessa, nessa questão de ser uma moeda que vai substituir os pagamentos. Isso daí não aconteceu ainda, tá? E ainda assim, se ela vier a ser essa moeda, vamos dizer, chave em escala mundial, uma vez que ela é descentralizada, quer dizer, não tem nenhum banco central, ela pode ser uma moeda que, se for ter, em termos comparativos, estar muito acima do valor que hoje ela tem ou muito abaixo. Perfeito? Então, se tem pessoas dispostas a comprar a moeda, isso daí geralmente elas fazem através de corretoras internacionais, o valor dessa moeda ou de qualquer outro tipo de produto, ele tende a subir. Isso é fato, né? Então, mas o Bitcoin ou as outras moedas, elas são voltadas para uma questão, uma perspectiva futura que pode ou não se concretizar. Daí o risco, como eu falei, ser uma questão muito grande. Agora, o principal, o que a gente vê muito hoje é, por mais que a Bitcoin seja realmente de fato uma moeda virtual, tem muitos golpes envolvendo Bitcoin. Quer dizer, a Bitcoin simplesmente é um pano de fundo. Até mesmo porque, como ela não é regulamentada no Brasil, né, muitas pessoas não têm onde procurar maiores informações, até para saber se aquela pessoa que está oferecendo Bitcoin, se é legal ou não, né? E pior do que isso, não tem como você reclamar caso alguma coisa dê errado. Cresceu muito a procura de consultoria online. Isso é algo muito arriscado ou é uma tendência de mercado? É uma tendência de mercado, né? O online hoje ele é tendência para tudo, né? Cada vez mais as pessoas vão conseguir escalar o seu trabalho através do online. Então, às vezes você quer um médico que está do outro lado do Brasil e você consegue se consultar por ele online, da mesma forma que você quer um assessor que não está na sua cidade e você consegue fazer uma videoconferência com ele. Então, hoje a gente não atende só clientes em Goiânia, a gente atende clientes nas mais diversas regiões através dessa forma online também. Avestruz Master, Telex Free, Fazendas Boi Gordo. Se você nunca ouviu falar desses nomes, vai para a internet. De que eu estou falando? Estou falando de golpe, de crime, de lesar milhares de pessoas, para não dizer milhões. E muito dinheiro perdido, crime, rasteira. Quais as lições que esses episódios deixaram para nós brasileiros, na opinião de vocês? A lição que fica é que o investidor cada vez mais tem que procurar conhecer mais sobre o investimento. Ele tem que procurar também saber onde que ele busca as informações sobre o profissional, sobre a pessoa que está dando qualquer tipo de orientação financeira para ele. Porque se ele faz esses dois pontos que são simples, né? Hoje você tem o mundo online, como a gente estava falando aqui, basta procurar na internet, né? Basta saber, por exemplo, se essa empresa está registrada na Comissão de Valores Imobiliários ou não, né? Aí sim você evitaria muitos golpes que não prejudicam apenas o investidor em si, mas famílias também. E a própria sociedade. Vamos imaginar uma simulação que vocês têm apenas 1 minuto para passar uma mensagem para um filho, para um familiar que não tem noção nenhuma de alguns temas que eu vou trazer aqui para vocês. Então vocês vão enxugar o que tem de mais importante sobre esses temas, aquilo que é indispensável de se saber sobre os temas que eu vou falar, como se fosse a mensagem final que vocês estão deixando aí para as pessoas. O primeiro termo é o seguinte: previdência privada. Eu acho que a previdência é essencial, desde que muito bem escolhida, é algo que você tem que ter hoje como investimento, mas saber escolher uma boa previdência por conta do nosso INSS hoje, as recorrentes mudanças da nossa previdência mesmo governamental,
é algo que é essencial na sua carteira. Bolsa de valores. A Bolsa de Valores hoje é um investimento fundamental para uma carteira de médio e longo prazo, porque com essa baixa de juros ela tende a ser um investimento a ser impulsionado, né? Então eu acredito que ela tem que ser ajustada ao perfil de cada investidor e ao prazo também de investimento, e para isso exige conhecimento. Imóveis, Lana. Imóveis, eu acho que a gente mexe muito com sonhos, né? O sonho da casa própria é algo que ainda está muito na cultura do brasileiro. Então hoje a gente está com a queda da taxa de juros. Se é um sonho seu, está num momento que você tem condições de olhar um financiamento, a taxa está baixa, é muito atrelada aos sonhos. Dependendo do recurso que você tem, você pode estar imobilizando ele e deixando de ganhar uma rentabilidade. Então tem muito a ver com o seu sonho e o seu momento atual e o seu desejo de ter ou não uma casa própria, ou aplicar esse dinheiro e gerar renda e morar de aluguel. Então a gente fala muito mais de sonhos do que qualquer outra coisa com a casa própria no Brasil. Automóveis. Automóveis eu acho que é uma palavra, ponderação, né? A pessoa tem que ponderar muito, primeiro, se ela precisa de um automóvel hoje, ou depender das facilidades que a gente tem hoje com os aplicativos, né? E também que seja adequado ao próprio, a condição financeira dela, né? Especialmente porque com essa facilidade de juros, os créditos estão aí, devem vir com força, especialmente nesse ramo, e o automóvel é um passivo, né? Um passivo que traz prejuízos. Afinal de contas, só de você colocar ele para fora da concessionária, a perda estimada é em torno de 10 a 20%, com zero ainda de quilometragem. Bitcoins. Atenção! Vamos estudar bastante, ver o que vocês estão fazendo. Se for investir em bitcoins, fazer por conta própria, tomar cuidado com quem faz promessas de ganhos de taxas fixas. Bitcoin é uma renda variável, não existe taxa fixa em Bitcoin. Startup. Startups são empresas, né, que estão no início da carreira, né, então embute um risco muito alto. É a mesma coisa de você pegar uma empresa ali que é muito pequenininha e de repente ela se torna ali, ela monopoliza o mercado, o que pode acontecer. Por que é risco? Porque eu posso ganhar muito, se isso aconteça, ou eu posso perder tudo aquilo que eu investi e muito mais. Afinal de contas, você tem questão de dívidas trabalhistas, impostos, etc. E por aí vai. Daí um conceito de investir pouco, né? Antenar ao contexto econômico que aquela empresa coloca, e principalmente ter um cuidado muito grande, porque risco pode ser benefício, como também pode ser um prejuízo, além do que a pessoa colocou. Lana, financiamento. Financiamento, hoje a gente está na mínima da nossa taxa de juros, né? A mínima histórica, a gente está em 4,5% ao ano. Então, para quem está com isso dentro do seu planejamento, está querendo comprar sua casa, está querendo financiar alguma coisa, a gente está num excelente momento para tomar financiamento. Mas sempre ficar atento que se você está estabilizado, se aquela prestação está dentro do seu orçamento, está tudo planejado, é excelente o nosso momento agora para estar pegando financiamentos. E para quem já fez financiamentos a taxas de juros mais altas, a dica que a gente dá também é que você pode refinanciar esse financiamento que você fez. Você pode portabilizar em outros bancos, levar esse financiamento e pegar uma taxa de juros mais baixa, quitar aquela que você tinha e tomar um novo financiamento com taxas mais baixas. Então fica a dica, e sempre colocar o seu controle orçamentário em dias e não pegar mais crédito que você consegue estar pagando. Bruno, vamos lá, consórcio. Consórcio para mim é uma boa alternativa, especialmente em taxas de juros que são maiores, porque aí que vale a questão de você pesquisar. É um crédito, né, que como qualquer outro, o que impacta no bolso do investidor? A questão da taxa. Geralmente, por ter uma taxa menor, ele era até mais competitivo do que o crédito imobiliário usual. Mas, por outro lado, você também não tem aquele crédito de maneira imediata. Você tem que ser contemplado, então você tem que ter uma série de regras. Então, hoje, tem que pesquisar para ver qual que é a melhor alternativa em relação ao dinheiro extra que a pessoa deseja. Lana, dinheiro na poupança. Isso daí hoje é quase um crime. Uma maldade com quem está deixando, né? Dinheiro na poupança hoje, com as taxas que estão pagando, você pode perder para a inflação.
Então, tomar muito cuidado com esse dinheiro parado, que você pode perder o poder de compra se você não começar a investir melhor esse dinheiro que está parado na poupança. Títulos públicos, Bruno. Títulos públicos, para mim, pegando o gancho da poupança, é uma alternativa muito interessante para o pequeno investidor, para aquele investidor que não queira correr riscos, que são considerados os mais seguros do país. Dentre o universo dos títulos públicos, você tem o Tesouro Selic, que está acessível em qualquer banco ou corretora, vale a pena você procurar seu gerente para isso. Ouro, pedras preciosas e joias. É uma forma de você blindar o seu patrimônio, né? Porque ouro é ouro em qualquer lugar do mundo e tem o seu valor. É a nossa pedra mais antiga, então ela nunca deixa de ter o valor. Então é uma blindagem patrimonial muito bacana, é uma forma de você diversificar o seu patrimônio, tanto em ouro quanto em joias. Se você já tem essa possibilidade de diversificação, é um investimento que pode ser olhado com mais atenção. São 7 perguntinhas de verdadeiro ou falso. Se no final dessas 7 perguntas vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que dar gratuitamente para a gente uma consultoria 0800, tá? Para todo mundo aqui, organizar nossa vida. E de forma proporcional, se vocês acertarem mais do que errarem, a gente vai fazer um post no nosso Instagram admitindo que a gente perdeu para vocês. Então são coisas bem proporcionais no desafio, entendeu? Como é que funciona? Sim. Tá. Vocês topam? Claro. Jeff Bezos, dono da Amazon, hoje o cara mais rico do mundo. Hoje, a sua fortuna ultrapassa os 400 bilhões de reais. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, mais de 103 bilhões de dólares que ele tem. Bill Gates, também um dos homens mais ricos já há muito tempo, dono da Microsoft. O Bill Gates começou a figurar entre os caras mais ricos do mundo já na década de 80. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Não, verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro, vou cobrar. Ela é falsa. Carlos Slim, dono da Claro e de várias empresas de telecomunicações, também um dos caras mais ricos do mundo, mexicano. É verdadeiro ou falso que ele não tem curso superior? Verdadeiro. Não tem curso superior, Carlos Slim. É falso, ele é engenheiro. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e por aí vai. É verdadeiro ou falso que ele se tornou bilionário antes dos 30 anos de idade? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, empataram. Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, não nasceu no Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Deixa eu confirmar com os universitários aqui. Verdadeiro. Não nasceu no Brasil. Não nasceu no Brasil? É. Verdadeiro, certo. Jorge Paulo Lemann, o segundo homem mais rico do Brasil, se graduou em Harvard. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Silvio Santos já possui patrimônio superior a 10 bilhões de dólares. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Não tá tão rico assim, não? Não sei. Se o Bruno falou que é falso, então eu vou com ele. Falso. Clécio Ramos, isso não foi entrevista, foi uma aula. Cara, eu aprendi demais no dia de hoje. Eu tenho certeza que você que está em casa também aprendeu muito nessa área de investimentos. Com certeza. Todos nós, né? Com certeza. Tá aí para você o nosso presente de Natal antecipado, uma entrevista /aula com 2 especialistas do mercado financeiro, trazendo muitas noções de investimento e de educação financeira para que você possa encerrar 2019 e começar 2020 com mais chances de se vingar na questão financeira, mais rico, com mais oportunidades e trazendo o melhor para você e para sua família. Então já desejo de antemão um Feliz Natal e muita gratidão para você que nos acompanha aqui na TV e também vai acompanhar na internet para quem não assistiu, tá bom? Clécio Ramos vai passar para você todos os nossos canais digitais para que nós possamos estar juntos todos os dias, todos os horários. Nossa, muito bacana! E para você que gostou do nosso programa de hoje e quer assistir ele novamente e todos os outros, pode ir lá, né, no canal do YouTube, Programa Conteúdo. Vai ser muito bom estar com você e deixa o seu like também lá, que vai ajudar muito a gente no nosso Programa Conteúdo. A nossa fanpage, Programa Conteúdo GO. E o nosso Instagram, Programa
Conteúdo. Vai lá, vai ser muito bacana estar com você e no nosso dia a dia você curtir também as nossas entrevistas durante a semana. Gente, tô indo embora então. Um Feliz Natal para você, que Deus abençoe muito a sua vida e eu te espero no próximo programa Conteúdo aqui na Fonte TV e também no nosso canal do YouTube. Valeu, doutor. Até a próxima, gente. Valeu, gente. Tchau.